A sala de interrogatório, palco da tensão e das reviravoltas, agora estava vazia. Em uma sala de espera mais confortável, o inspetor Villanova senta-se de frente para Márcio Goulart, que espera pacientemente em sua cadeira de rodas. O clima é de descompressão, de um caso que acaba de ser solucionado. Villanova suspira, sua voz suave, sem a frieza do interrogatório. Márcio, eu lamento. Eu lamento por tudo. Por ter suspeitado de você, por ter me focado nas evidências que Ricardo plantou. Eu lamento pela morte da sua esposa, e eu lamento pela forma como você foi tratado por Jorjão. E eu lamento pela confissão do seu amigo. Márcio acena, os olhos marejados. Eu sei, inspetor. Eu sei que ele fez isso por mim. Ele me amava como um irmão. Mas eu nunca, nunca pediria por isso. O Ricardo é um homem de ação. Eu sou um homem de palavras. Ele não aguentou o que aconteceu e decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Ele usou a minha história para justificar o crime dele. Ele me usou como o álibi perfeito. Villanova se inclina para a frente, tocado pela história. Ele usou a sua deficiência para se esconder. Ele usou o seu carro, a sua história, o seu ódio. O plano dele era que, quando chegássemos até ele, o álibi dele seria você. Ele sabia que você não poderia ter cometido o crime. Ele não deixou nenhuma ponta solta. Ele era inteligente. Márcio solta um suspiro pesado, a tristeza mais profunda do que a raiva. O Ricardo não é um assassino, inspetor. Ele é um homem leal que foi longe demais. Ele se tornou um monstro para lutar contra um. E agora, ele está pagando por isso. A minha vida não será mais a mesma. Eu perdi a minha esposa, a minha mobilidade, e agora, o meu melhor amigo. Villanova sente, pensativo. A confissão de Ricardo e a história de Márcio trazem um final agridoce para o caso A Locução Assassina. O crime estava resolvido, mas as cicatrizes emocionais que ele deixou para trás eram muito mais profundas do que qualquer ferimento físico. O inspetor-chefe Villanova entra na sala do detetive Senália, que está de frente para a janela, observando o movimento da rua. O silêncio entre os dois é confortável, pesado apenas pela complexidade do caso que acabaram de fechar. Um final de filme. Villanova quebra o silêncio, sua voz carregada de reflexão. Tantas reviravoltas, o agressor óbvio, a armadilha, a prova que nos levava a um beco sem saída e, por fim, a verdade escondida atrás de uma tragédia. Senália se vira, o olhar cansado, mas o semblante satisfeito. Exato. Foi um crime que se disfarçou de outro. A locução assassina não foi o motivo. Foi o teatro que Ricardo Rocha armou. O crime era sobre lealdade, sobre vingança. Ele usou a paixão do futebol, a raiva do Cláudio e a tragédia do Márcio para montar o álibi perfeito. Villanova caminha até a mesa e senta-se. E foi por isso que o DNA dele não estava no banco de dados. Ele não era um criminoso. Era um homem que cometeu um crime movido por um profundo senso de justiça pessoal. A doutora Lívia estava certa. Senália diz, um sorriso pequeno e amargo surgindo em seu rosto. O assassino era o fantasma. O invisível. Aquele que ninguém esperava. Ele se escondeu à vista de todos. Villanova concorda. E nós, Senália, caímos na armadilha. Acreditamos na história que ele queria que acreditássemos. Mas no final, foi a sua teimosia, a sua recusa em aceitar a teoria inicial, que nos salvou. Senália dá de ombros, olhando para o horizonte, o sol se pondo no horizonte. É nosso trabalho. Não importa quão óbvio um crime pareça, sempre há algo escondido por baixo. E dessa vez, o que estava escondido era uma tragédia maior do que o próprio crime. Na Rádio Brotóvia. O ar na Rádio Brotóvia, antes pesado com a tensão do luto, agora está carregado de um silêncio reflexivo. O detetive Senália se senta na mesma cadeira, de frente para Robson Duarte, o chefe de jornalismo esportivo. A missão está cumprida. Robson, o caso de Jorjão foi solucionado. O assassino foi preso. Robson olha para Senália com uma surpresa genuína. E quem era?
Era Ricardo Rocha, o técnico de manutenção do estádio Custelão. Ele cometeu o crime por vingança pessoal, para vingar o seu melhor amigo, Márcio, que ficou paraplégico por causa de um acidente de carro. A notícia atinge Robson como um soco. Ele se recosta na cadeira, chocado com a revelação. Ele usou a paixão pelo futebol para esconder um ódio muito mais profundo. Ele sabia que o foco seria nas torcidas, nas brigas, mas o crime era sobre uma vida que ele acreditava ter sido destruída. Robson fica em silêncio por um momento, absorvendo a triste realidade. O que aconteceu com o Jorjão? Ele começa, a voz falhando. Tudo foi um alerta. Senalha acena com a cabeça, entendendo a gravidade do momento. E é aí que eu queria chegar. E as transmissões? O que vai acontecer agora com as transmissões? Robson olha para o microfone vazio na sua mesa, para a sala de gravação, onde tantas vezes o caos da narração de Jorjão ecoou. Tudo vai mudar. O que aconteceu com o Jorjão foi uma lição para todos nós. As transmissões agora serão mais sobre o jogo e menos sobre a violência. Mais sobre o respeito e menos sobre o ódio. A paixão pelo esporte continuará, mas a vingança e a tragédia acabarão. Não podemos mais ter um Jorjão para causar toda essa violência, no final das contas, um crime. Senalha se levanta para partir, mas algo ainda o incomoda. Ele se vira para Robson, com uma última pergunta. Robson, me diga uma coisa. Você conhecia a irmã de Jorjão? A esposa do Márcio? O rosto de Robson se contorce em um misto de tristeza e melancolia. Sim, eu a conhecia. O nome dela era Maria. A gente trabalhava junto. Ela era uma pessoa incrível, a única que conseguia aguentar o Jorjão, sabe? Depois que ela morreu, ele nunca mais foi o mesmo. Ele ficou mais amargo, mais cruel. Ele perdeu a única pessoa que se importava com ele, e descontava sua raiva em todo mundo. O detetive Senalha se vira, com uma sensação de alívio por ter solucionado o caso. A morte de Jorjão, embora trágica, serviu como uma catarse. A rádio e a cidade de Brotóvia nunca mais seriam as mesmas. A nota oficial da Rádio Brotóvia. A Rádio Brotóvia emitiu uma nota oficial à imprensa, expressando seu profundo pesar e luto pela morte trágica de Jorge Alcântara, o popular Jorjão. A nota, assinada pelo diretor de comunicação da emissora, procurou ser equilibrada e diplomática, buscando honrar o locutor ao mesmo tempo em que acalmava os ânimos. A nota oficial destacava: reconhecimento do talento. A emissora enalteceu a paixão e o talento de Jorjão, descrevendo-o como um dos maiores nomes da narração esportiva local e uma figura que marcou a história do rádio da região. Expressão de luto. A nota oferecia condolências à família, amigos e fãs, e pedia respeito à memória do profissional e ao momento de dor. Compromisso com o esporte. A rádio reafirmava seu compromisso em levar a emoção do esporte para os ouvintes, mas com um espírito de união e respeito, um sinal claro de que o estilo controverso de Jorjão não seria mais tolerado. Foco na segurança. A emissora destacou que a segurança de seus profissionais era uma prioridade e que novas medidas seriam implementadas para garantir que a paixão pelo esporte não se torne uma fonte de violência. A nota oficial foi lida em todos os programas da rádio e publicada nas redes sociais. Embora a emissora não tenha criticado abertamente Jorjão, a nota serviu como um reconhecimento tácito de que o estilo polêmico do locutor foi uma fonte de problemas e que, a partir de agora, a filosofia da emissora seria diferente. A rádio prometeu que a paixão pelo futebol continuaria, mas com um foco renovado em um ambiente mais saudável e menos tóxico.